Então, pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui para demonstrar e registrar a instalação de uma máquina base Ubuntu Server para a execução de uma série de labs que nós vamos disponibilizar aí para eventuais estudos, né, na parte de computação. Então, eu abri aqui o meu VirtualBox e para criar uma máquina virtual utilizando o Oracle VirtualBox, eu tenho que ir nessa opção aqui de novo. E aí abre essa janela aqui de criar máquina virtual. Nessa janela eu vou ter a opção de colocar o nome da máquina virtual e o sistema operacional, tá? Como é uma máquina base, eu vou chamar ela de Ubuntu Base, tá? É o nome dela, Ubuntu Base, tá? E aqui na imagem eu vou selecionar a imagem que eu fiz download, tá? Então, previamente, eu vim aqui no site da Ubuntu, né? Digito aí no Google o Ubuntu Server Download, aqui ó, a opção ali, ó. Ubuntu Server Download, e ele vai abrir uma opção de entrar nesse site aqui que eu vim para o download do Ubuntu Server, tá bom? Vamos ver aqui. Aí, abriu. Um pouquinho lento aqui, mas foi, tá bom? E aqui eu clico nessa opção, então, de fazer o download, tá bom? Maravilha. A resposta em alguns segundos. Bom, a segunda coisa é a arquitetura da minha máquina virtual. Então, vamos voltar aqui no VirtualBox. Ó. Eu venho, coloco o nome, escolho o sistema operacional, que é aquela imagem que eu fiz download, seleciono a opção de sair, né, escapar, né, skip, então sair da instalação assistida, né, pular a instalação assistida. Seria isso uma tradução, tá? Nesta parte aqui da criar a máquina, na parte de hardware, aí nós temos que vir aqui no site oficial da Ubuntu, nos requerimentos de sistema, né? E aí nós vamos ver aqui, ó, temos que ter um servidor de 64 bits ou 32, tá? Um processador, a memória, no mínimo, né, o mínimo sugerido é 3 gigas, tá? Eu vou colocar uns 8 gigas e de disco rígido aqui, ó, 25 gigas, tá? O mínimo para a ISO é mais ou menos uns 5 gigas, mas a instalação vai dar aí uns 25 ou mais. Eu vou colocar mais, tá? Mas no caso, ó, a memória RAM é apenas 1 giga. Eu vou colocar lá para 8 gigas para ficar com bastante memória e melhorar o desempenho, tá? Então eu vou colocar aqui por volta de 8 gigas, né? Vou marcar aqui a opção, ó, e vou adicionando aqui até chegar em aproximadamente 8 gigas. Opa, pronto. Vou colocar aqui, ó, 892 e vou colocar aqui umas 4 vCPUs. Pronto, é isso que eu vou fazer. Não seleciono essa opção, avanço, tá? E aqui no disco, então, eu vou colocar 64 gigabytes, tá? 64 gigabytes. Não marco mais nenhuma opção, avanço. Pronto. Aqui eu tenho um resumo do que eu fiz, ó. Memória, o hardware, o disco, né? E a parte inicial ali que é o nome e a imagem, tá? Ubuntu, e pulei a instalação assistida. Finalizo, pronto, criou minha máquina virtual, tá? Ela já vem por padrão com uma placa de rede do tipo NAT, tá? Que nos permite acessar então a internet por meio dela. Maravilha. Para iniciar a máquina, eu seleciono ela e aperto aqui em iniciar. Pronto. Ele vai iniciar a máquina virtual. Neste caso, ele vai fazer o boot por meio do sistema de instalação do Ubuntu. Então ele vai, ó, então ele diz aqui, ó, instalar o Ubuntu, ok? Verificar, né, tentar o Ubuntu ou instalar. Então, vamos lá, vamos instalar o Ubuntu.
Então ele está carregando o Ubuntu na memória. Por meio da ISO, né? Então neste momento ele está pegando as informações da ISO, colocando na memória e executando os programas até iniciar o programa de instalação. Ele vai trocar então o modo de vídeo, olha aí, ó, já melhorou a resolução de vídeo, né? Então, permitindo então um programa de instalação mais bonito, né? Mais detalhado. Então, ele está carregando então o programa de instalação. Uma informação importante é o seguinte, pessoal, aqui eu estou com o meu mouse, né? Mas eventualmente eu posso clicar aqui na tela. E o VirtualBox ele captura o mouse. Né? Quando eu clico na tela, ele pronto, capturou o mouse. Mesmo que eu mexa o mouse, ele não vai sair de dentro da minha máquina virtual. Para eu sair, no meu caso, eu vou apertar o Shift e o Ctrl. Pronto, olha lá. Ó. Shift Ctrl, ele, lá no canto inferior direito, ele apresenta que eu apertei a tecla de host. Aí ele libera o mouse. Essa aqui embaixo, ó, então, é a tecla de host. Ó. Shift Ctrl, olha lá, ó, apareceu que eu apertei a tecla de host. Eu posso mudar essa tecla, tá, pessoal? No meu caso, eu mudei. Você clica com o botão direito. Você clica com o botão direito e configurações de teclado. E a primeira opção, então, é a combinação para a tecla de hospedeiro, a tecla de host. Essa tecla, além de liberar o mouse, vai te possibilitar fazer uma série de opções aqui no VirtualBox. Vamos ficar por aqui no momento. Então, esse primeiro instante, ele dá boas-vindas e dá a opção de selecionar a linguagem. Você pode colocar o português se quiser. Eu vou aqui o português embaixo ali, ó. Aqui não funciona o mouse, tá, pessoal? Então o português está aqui, mas eu vou seguir com o inglês americano aqui, tá? Neste caso, então, ele vai falar sobre a questão de updates, né? Fala que a versão atual é a 24.08, mas eu vou permanecer na que eu fiz download, tá bom? Então, eu vou continuar sem o update. Pronto, avanço. Este momento é o momento de selecionar o layout do teclado, tá? Keyboard Configuration ali, ó. Configuração do teclado. Se você estiver usando o teclado brasileiro, você vai com a tecla Tab até a opção de layout e vai apertar a tecla espaço. E aí você vai lá embaixo, escolher o português brasileiro. No meu caso, eu vou permanecer com o inglês americano, tá? Que o meu teclado tá no layout americano. Eu vou seguir com o Tab e vou apertar Done, tá bom? Neste instante, então, ele vai apresentar algumas outras opções de instalação. No nosso caso, nós vamos permanecer como está. A base de instalação será o Ubuntu Server mesmo, a padrão. Aperto o Enter, ele avança. Agora ele vai apresentar as configurações de rede. Lembra que eu falei que tinha uma placa de rede padrão? Ele já identificou e vai possibilitar então o download dos nossos aplicativos, softwares da instalação do Ubuntu. Dou o Done, aqui aperto o Enter, né? Avanço, e aí depois ele pergunta as configurações de proxy. As configurações de proxy, elas ficarão da mesma forma como estão, padrão, sem nenhum proxy. Vamos avançar. Tudo bem? Neste momento, então, ele vai verificar os repositórios da Ubuntu, fazer um teste dos repositórios da Ubuntu, verificando a resposta, né? Ele verifica se eles estão respondendo. Então, ele fez a verificação, ok, teste ok, está lendo os pacotes, né? Ele fala ali, está lendo os pacotes e eu vou apertar o Enter, Done, tá? Nesta opção, nós criamos um HD de 64 GB, lembra, pessoal? Então, observe aí, ó. O HD de 64 GB foi identificado pelo sistema. Então ele fala, ó, Storage Configuration, né, a configuração de armazenamento. Usar o disco inteiro, nós vamos permanecer essa configuração, usar o disco inteiro, nosso HD de 64 GB. Vamos manter essa configuração de LVS, tá? Vamos manter essa configuração, não precisamos entrar nesse detalhe agora. E vamos até com o Tab até o Done e apertar Enter. Pronto, esse é o resumo das nossas configurações de armazenamento, os nossos 64 GB de armazenamentos
particionados, separados. É assim que vai permanecer, tá? Então, simplesmente nós vamos apertar o Enter e ele vai dar uma informação que o processo de instalação vai resultar na perda dos dados do disco, tá? É isso que ele disse. Não tem problema. Primeiro porque o disco está vazio, né? Ele nunca nem foi formatado. Então ele vai falar que esse disco será formatado. Ele vai ser colocado no formato do sistema de arquivos para receber o sistema operacional. Então ele vai fazer um processo de formatação e vai começar a copiar os arquivos para esse disco rígido formatado. Eu vou continuar, aperto o Tab e até eu continuar e aperto o Enter. Essa hora é uma hora importante, pessoal. É hora de nós escolhermos o nosso usuário. O usuário dessa máquina, eu vou chamar ele de Ubuntu User. Tudo bem? Ubuntu User. E o nome do servidor eu vou chamar de Ubuntu Server. Ubuntu User, Ubuntu Server. O nome de usuário, então, eu vou repetir aqui, Ubuntu User. E a senha, eu vou deixar uma senha padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre com Tab, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Tab novamente, olha lá, apareceu o Done, então Ubuntu underline user, Ubuntu Server tudo junto, tá? Não coloca o underline. O usuário Ubuntu underline server. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, pessoal? Vou apertar o Done. Ele vai me dar a opção de upgrade para o Pro. Eu não vou querer o Ubuntu Pro. Vou apertar o Enter de novo. E neste momento é outro momento importante. Então, selecionamos a linguagem, selecionamos o layout do teclado, avançamos nas opções, né, de storage. Ele foi detectando automaticamente, né, os repositórios e tudo. Escolhemos o usuário, o nome do servidor, a senha do usuário. E agora ele dá a opção de instalar o OpenSSH, o servidor SSH. Nós vamos abater a barra de espaço, selecionando o OpenSSH. Vou apertando o Tab até a opção Done. E aí aperto o Enter e ele vai para a última tela, na qual eu posso instalar várias features, vários recursos do Ubuntu Server que vem por padrão. Nós não vamos escolher nenhum, tá, pessoal? Nós vamos futuramente, em cada lab, nós vamos instalar um por um para aprender o processo de instalação dentro do Ubuntu, tá bom? Vou apertando então o Tab, chegando na opção Done e aperto Enter. Pronto. Neste momento, ele vai fazer o processo de instalação, lá, configurando o teclado, né? E vai formatar então o disco e começar a instalar então o nosso kernel, tá bom? Então ele vai seguir nessa sequência de instalação de pacotes e uma série de outras opções. E isso aí, pessoal, ele vai executando automaticamente. A gente não precisa se preocupar, é só deixar ele instalar. Isso aí vai levar alguns minutos. Então, desse modo, eu vou pausar aqui o vídeo e depois eu vou retornar com a finalização do nosso Ubuntu para a gente fazer um upgrade nos pacotes, tá bom? A gente vai fazer um update e um upgrade. Olha lá, está instalando o nosso kernel. Então, essa parte de instalação do kernel vai demorar um pouco, então eu vou pausar o vídeo para quando a gente retornar, fazer o update e o upgrade. E aí finaliza essa parte de instalação do Ubuntu Server. Tudo bem? Então, ok, pessoal, a gente se vê daqui a pouco. Então, pessoal, agora nós já temos a nossa instalação realizada, né? Neste caso, ele finalizou a instalação e aí eu posso vir aqui na minha máquina virtual e realizar o reboot. Lembrando, eu estou com o disco de instalação inserido. Então, se eu reiniciar com o disco de instalação inserido, pela ordem de boot, ele vai rebootar no instalador do sistema operacional de novo. Então, eu tenho que remover o disco, ok? Deste modo, só que antes eu tenho que encaminhar o comando de reinicialização. Tudo bem? Então, vou enviar o comando de reinicialização.
Pessoal, pode acontecer, né, no processo de reinicialização, depois que eu apertei o Enter ali para reinicializar a minha máquina, apresentar essa tela aqui que nós estamos vendo. Ó. Ele fala falha ao montar o CD-ROM, tá bom? Isso aqui é comum, acontece. Eu já tirei o disco na hora da reinicialização, ó, já não tenho mais disco. Pode acontecer. Eu simplesmente vou reiniciar a máquina. No caso aqui ele pede para apertar o Enter, né? Quando eu aperto o Enter, ele vai tentar rebootar a máquina. Então agora ele já reiniciou o computador, está fazendo o boot agora pelo disco rígido que nós criamos, o disco rígido virtual, né? Então aquele disco virtual ele já tem o sistema operacional Ubuntu Server instalado e aí quando nós obtivermos ali o processo de instalação concluído, né? É o mesmo processo, ele muda o modo gráfico, né? E aumenta a resolução. Então, quando ele tiver todo o sistema, ó, pegou as configurações da minha rede, criou os certificados lá para o nosso OpenSSH, e aí pronto. Aqui então nós temos o nosso start, tá bom? Bom, vou apertar um Enter aqui, que ele deu alguma mensagem aqui de troca de chaves, né? De chaves de SSH, né? Autorizando lá, ó, as chaves SSH, tá? Ok, vou apertar Enter aqui para aparecer o prompt de login, né? Lembrando lá do sistema operacional que nós temos nos sistemas operacionais POSIX, né? Nós temos o primeiro processo que é o init, que chama o nosso login, nosso processo de login. Então, o login eu vou usar aquele que nós colocamos, Ubuntu User, ok? E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Pronto. Ele vai fazer o boot. Pronto, iniciou. Vou executar aqui um comando para deixar a nossa tela bem limpinha, que é o comando clear, né? Aí ele limpa a tela, deixou ali o prompt na primeira linha da tela, e aí agora nós vamos fazer os dois comandos para encerrar esse lab. O primeiro deles é o sudo, né, o superuser do apt, né, do Advanced Package 2, né, do Ubuntu. Deixa eu só confirmar aqui. O apt Ubuntu, se eu não me engano é Advanced Package 2, isso mesmo, ó, apt Advanced Package 2, tudo bem? Então, nós estamos lá na máquina e nós vamos fazer o update. Para quê? Para atualizar a lista de pacotes lá dos nossos repositórios. Tá? Então ele fez o update na nossa lista lá de repositório, atualizando os pacotes. E, por último, nós vamos executar o upgrade. Sudo apt upgrade. E esse processo deve demorar um pouco, tá? Ele mostra a lista de pacotes que serão, né, packages will be upgraded, né, os pacotes que serão atualizados. Eu vou escolher, ele pergunta, você quer continuar? Y, yes, né, e N, no. Yes, vou continuar. E aí ele está realizando então o upgrade do meu sistema operacional. Esse processo é comum e em muitas situações você tem que realizar um upgrade antes de fazer qualquer tipo de instalação, para pegar os últimos pacotes, as últimas versões, né, compatibilidade com outros sistemas e segurança também, né, o processo de segurança. Então, ele está ali, ó, num processo de update, 12%, né, avançando. Então, quando ele atualizar todo o nosso sistema operacional, nós vamos seguir para os nossos labs, tá? Pessoal, tem uma configuração importante que eu tenho que apresentar, que é a nossa configuração para acessar via SSH. Né? Enquanto ele vai instalando ali, eu vou mostrar como é que faz. Eu vou clicar aqui em configurações, na minha máquina em execução, eu vou clicar em configurações e ele vai abrir uma tela de configurações, que vai ter aquelas configurações que eu escolhi, ó, o nome da máquina, tá? Algumas informações específicas sobre o sistema, olha lá os 8 GB que eu escolhi, os 4 processadores, né? Informações de armazenamento, olha lá o nosso disco virtual. Olha o local que ele armazena o disco virtual, pessoal. Eventualmente, se eu quiser fazer um backup dessa máquina,
eu vou ter que ir neste caminho. Ó. Se eu quiser colocar no HD externo, algum tipo de cópia de segurança, eu venho e copio esse arquivo. Pronto, eu posso colocar ele em outro VirtualBox, sem problema. A máquina tem que estar parada, né? Eu tenho que dar um shutdown nela e eu vou ensinar como é que faz isso no final desse lab, tá bom? Então aqui eu tenho a rede, ó. Então a rede, como eu tinha dito, ele adiciona por padrão um adaptador de rede do tipo NAT, tá? No nosso caso, como nós vamos acessar ele remotamente numa máquina que tem um hospedeiro, né, que tem um virtualizador, nós vamos fazer um redirecionamento de portas para liberar a porta para outro processo comunicar com o processo do VirtualBox dentro do meu sistema operacional. Neste caso, a porta padrão do sistema operacional para SSH é a porta 22. Né? Lá no meu convidado, que é esse sistema operacional, aqui ele está sendo convidado por esse hospedeiro de máquinas virtuais. No convidado, eu vou colocar a porta padrão, que é a 22. Ou seja, o serviço lá na máquina virtual não sabe que ele está num hospedeiro, que ele está num virtualizador. Para ele, a configuração padrão lá de porta SSH é a que está valendo, é a que está permitida. Então eu vou colocar a 22, tá? Já no hospedeiro, que é a porta que eu vou conseguir acessar por meio do meu sistema operacional, por meio de outras máquinas, eu tenho que colocar uma porta. Neste caso, eu vou colocar uma diferente, porque o meu sistema operacional já tem um serviço de SSH que eu uso para acessar a minha máquina física de outros lugares. Então, no caso, eu vou colocar a porta 2222. Aí você me pergunta, Raul, eu poderia colocar outro tipo de outro número de porta, 22, 23, 22, 24? Pode. Inclusive, outros labs, nós vamos fazer esse tipo de configuração. Para quê? Para que eu possa, de uma máquina, acessar várias. Ora, se no meu hospedeiro eu tenho a porta 22 apenas, como é que eu vou colocar mais de uma máquina com o servidor SSH disponível? Então, esse recurso de redirecionamento de portas é utilizado para facilitar a nossa vida e permitir que eu tenha mais de uma máquina servindo SSH para acesso remoto, ok? Então, eu aperto OK, lembrando, eu tenho que apertar OK em todas as duas telas, tá? Muitos erros comuns é o pessoal não apertar o OK nas duas telas, tá? Então, aqui agora está configurado o meu SSH, meu sistema operacional ele está atualizado e eu vou fazer então um teste no SSH. Vou acessar ele de dentro da própria máquina, olha lá, o localhost SSH. Apertei o Enter, pronto. Essa mensagem de que ele quer trocar certificados, né? Ele diz que quer trocar chaves, tá? Você tem certeza que quer continuar com essa conexão e trocando chaves, né? Eu vou colocar yes aqui. Indica que o meu serviço está no ar. Se der not found, você não instalou o OpenSSH, tudo bem? Aí você vai ter que executar um outro comando. Eu vou até mostrar como é que faz. Então, apertei yes, vou digitar a senha para o meu Ubuntu user. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter, tá? Pessoal, a senha 1, 2, 3, 4, 6 não é uma senha forte. Então, não use isso no dia a dia. Só para facilitar a nossa vida e a gente lembrar com facilidade, na execução dos labs, tá? Então lá, ó, fez a conexão, vou dar exit para sair da conexão. E caso o seu SSH não esteja configurado, você tem que executar o seguinte comando: sudo apt install open ssh server, tá? Neste caso, eu já instalei, ó. Ele já fala, nada para instalar. Tá tudo certo. Já dei o upgrade, também não precisa de upgrade, então ele fala, não precisa de upgrade, não tem coisas novas para instalar, o seu server já está instalado. No caso de quem não instalou, ele vai aparecer aquele conjunto de pacotes que apareceu igual no upgrade, e eu vou ter que dar yes, né, colocar o Y e apertar Enter para ele instalar todo o processo. Tudo bem? Agora, vamos fazer um acesso remoto, tudo bem? Então, o primeiro acesso remoto que eu vou fazer é com PUT, que é uma ferramenta mais simples de conexão remota, tá? Neste caso, aqui no PUT, na tela inicial, eu tenho o host name e tenho a porta, né? Para uma conexão do tipo socket, eu preciso de
duas coisas, né? O hostname e a porta. Então, o hostname vai ser o localhost, que é a minha própria máquina. Quando o meu hospedeiro abriu a porta 2222, o meu sistema operacional disponibiliza esse serviço na porta 2222. Então, o endereço local, né, o endereço de loopback para a nossa própria máquina é o localhost ou o 127.0.0.1. É a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa. Então, vamos colocar localhost 2222 e essa configuração. Vou escrever aqui, ó, Ubuntu base. Vou salvar para uma utilização futura, tá? E aí vou clicar em Open. Então, na hora que eu clicar em Open, ele vai aparecer. Lembra dessa mensagem que apareceu de troca de certificados aqui na minha máquina virtual? Pois bem, ela aparece aqui também, só que ela aparece com uma janelinha. E eu vou então, da mesma forma que eu coloquei Yes para a conexão remota, eu também vou aceitar aqui no meu put, tá bom? Então aqui no meu put agora eu vou ter várias opções, várias facilidades e eu consigo então logar com o meu Ubuntu user. E a minha senha 123456. Pronto. Ele vai conectar com o nosso Ubuntu, ó. Eu estou no prompt de comando, né? Da mesma forma, tanto neste como neste. Esse aqui eu no put algumas facilidades. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Para esse momento, nós fizemos então a instalação do Ubuntu, né? Upgrade, verificação do SSH e também acessamos via put, tá bom? Obrigado e até a próxima. Bom, pessoal, um último procedimento importante aqui no primeiro lab, já que nós estamos criando uma máquina base para futuros labs, né? Então, uma máquina que vai ser usada como base, é aprender a clonar essa máquina. Então, você vai criar a máquina base, você não vai usar ela. Você vai deixar ela pronta para não precisar fazer todo esse processo de instalação do Ubuntu de novo, toda vez que for precisar de uma máquina. Tá, vou fazer um lab de banco de dados, vou fazer um lab de serviços web, vou fazer um lab de sistema distribuído, vou fazer um lab de NoSQL, vou fazer um lab de Hadoop, vou fazer um lab qualquer que seja dentro aí das nossas disciplinas do nosso trabalho. Então, não crie direto nessa máquina, senão você pode cometer algum erro de configuração e perder ela e ter que fazer tudo do zero. Então, guarde essa máquina base, ok? Então, para fazer um clone, uma máquina igual a outra, primeiro eu vou ensinar a dar o shutdown, tá? A desligar a máquina. Então, eu posso, tanto aqui no put como no terminal direto na máquina virtual, utilizar o mesmo comando. Eu vou dar um sudo, eu posso usar o shutdown -h de halt now, tá? Tudo bem? Ou eu posso usar uma abreviação, que é o power off. Quando a gente não executa o power off aqui nas nossas máquinas Windows, não é isso? A gente não desliga a máquina fazendo power off. O mesmo procedimento a gente vai fazer aqui na linha de comando. Então, quando eu digitar o power off, ele vai desligar a máquina. Olha lá, ó, já desligando a máquina por trás do meu put, né? O desconectou o put e ele deu o power off, ó, desligou a máquina, ok? Desligada a máquina, eu vou fazer o clone dela. Então, vou clicar com o botão direito e clonar, tá? Então, eu vou chamar essa nova máquina aqui de clone, tá? Depois eu renomeio ela para o lab que eu quiser, tá? Neste caso aqui, então, eu vou criar o clone Ubuntu base, tá? E avanço. Ele pergunta, você quer um clone completo ou um clone linkado? Né? O clone completo é uma cópia exata, tudo bem? E o clone linkado é uma nova máquina virtual que será criada. Mas os arquivos de disco serão atrelados aos arquivos de disco da máquina original. Não, eu quero uma máquina separada. Eu quero permanecer com essa minha máquina intacta. Então, eu vou finalizar criando um clone, né? Ele vai abrir aqui o processo de clonagem. Então, eu vou criar um clone, ele vai adicionar aqui uma nova máquina
depois de todo o processo de clonagem. Isso aqui vai levar um tempo, tá? Não preciso fazer operação nenhuma, é só esperar. Então, eu vou novamente pausar aqui o vídeo e quando terminar eu mostro o resultado, tá bom, pessoal? Até mais. Bom, então voltamos aqui, ele criou uma nova máquina, ele simplesmente terminou aquele processo e ele adiciona uma máquina logo aqui embaixo da minha máquina básica chamada Clone Ubuntu. É isso, pessoal. Para o primeiro lab, estamos concluídos, tá bom? É a criação do Ubuntu com a definição de um clone conexão SSH. É a base para vários labs que nós vamos utilizar máquinas Ubuntu Server.